Com a cidade de Vila Real à vista, a Taça de Portugal de Orientação Pedestre realiza a 19ª jornada do ano no fabuloso espaço do Parque Natural do Alvão. Mais de 550 participantes de todas as idades respondem ao apelo do Grupo Desportivo Quatro Caminhos, que em parceria com o Clube Orimarão e o Regimento de Infantaria 13 põe de pé um evento que, antes de mais, é um grande desafio logístico. A zona de partidas está instalada junto à barragem de Lamas do Olo e é daqui que de 3 em 3 minutos saem os atletas das várias categorias em direção aos diferentes percursos. Todas as provas de orientação pedestre oferecem rotas pensadas para atletas com diversas preparações físicas e técnicas e desde os mais novos aos mais velhos, todos encontram aqui um desafio à escala de cada um. Decorrendo sempre dentro do espaço protegido do Parque Natural do Alvão, a prova do Grupo Desportivo Quatro Caminhos desenrola-se no planalto de Lamas de Olo, a mais de 1000 metros de altitude. Junto à barragem, o terreno é constituído por um imenso labirinto de pedras e rochas de grandes dimensões, numa paisagem que gradualmente se vai transformando em zona de floresta mais ou menos densa, conforme os percursos se vão afastando do espelho de água. A riqueza das referências geográficas é enorme, o que, agradando aos atletas mais evoluídos tecnicamente, torna-se num autêntico pesadelo para os mais inexperientes. A competitividade extrema está presente em todos os escalões. Na elite masculina são muitos os pretendentes aos lugares cimeiros, mas mesmo nas categorias etárias mais jovens, todos querem chegar mais longe. Representando o Grupo Desportivo Quatro Caminhos, Isabel Sá vence no escalão de juvenis femininos. Mas nem só de atletas de alto rendimento se faz uma prova de orientação pedestre. Nos escalões abertos, as participações são também para todas as idades. Famílias inteiras ou grupos de amigos encaram os percursos numa perspectiva de lazer, cumprindo-se assim objetivos de divulgação da modalidade, convívio geracional e contacto direto com a natureza. Entre os atletas presentes no primeiro troféu de orientação Caminhos do Alvão, encontramos muitas participações vindas de Espanha e até um representante da Finlândia vem à descoberta das paisagens portuguesas. As classes de elite são quem tem de enfrentar os percursos mais exigentes. Para os mais fortes atletas masculinos, a prova estende-se por quase 13 km, ligando da partida à meta 33 postos de controlo. A sequência de pontos definida nos mapas tem de ser respeitada e depois de encontrado o posto de controlo pretendido, a prioridade é a reorientação, partindo-se o mais rápido possível em busca do destino seguinte. Nos mapas constam todas as referências geográficas da zona de prova. Numa escala de 1 por 10.000, o grau de detalhe é enorme. Mesmo assim, o desafio é constante e até os mais experientes revelam dificuldades no descobrir do exato ponto do posto de controlo. Na elite feminina, Raquel Costa parte como uma das favoritas, mas tem de contentar-se com o 5º posto, provando-se assim que a temporada em curso é uma das mais discutidas de sempre. Em 2005-2006, 8 atletas diferentes venceram já percursos da Taça Nacional de Orientação. Entre os júniores masculinos, todas as atenções estão concentradas em 2 atletas. Representando o Clube de Orientação do Centro, Tiago Romão toma melhores decisões estratégicas na segunda metade do percurso respectivo e, sem quebrar fisicamente, consegue vencer o grande rival da época.
Com 30 postos para controlar, Tiago Romão permanece em segundo até ao 12º ponto e só a partir daí começa a obter melhores parciais do que o até então líder. A ponta final de Tiago Romão é assim demasiado forte para Diogo Miguel, que, representando o Oris Tarraja, vemos aqui a cortar a linha de meta para garantir o segundo posto entre os júniores masculinos. Já com idade de veterano, Santos Sousa continua a dar cartas entre a classe de elite e no primeiro troféu Caminhos do Alvão, o atleta do ADFA termina a apenas 9 segundos do pódio, conquistando um ótimo 4º lugar. Tiago Aires é o atual líder do ranking da Taça de Portugal e nesta 19ª prova da temporada, o atleta do SPOC junta mais uns pontos preciosos na defesa dessa posição de prestígio anual. Num mapa difícil do ponto de vista técnico, Tiago Aires não revela grandes dificuldades, mas num percurso muito exigente para o físico, a performance não é tão equilibrada. E o terceiro lugar final é o melhor que o líder do ranking consegue aqui no Parque Natural do Alvão. Na luta pela liderança do ranking da Taça de Portugal, Joaquim Sousa corre atrás de Tiago Aires, mas aqui, no primeiro troféu Caminhos do Alvão, o atleta do Clube de Orientação do Centro inverte essas posições relativas e termina o percurso longo da prova, organizada pelo Grupo Desportivo 4 Caminhos, no segundo lugar da tabela final. Adaptando-se bem às características do terreno, Joaquim Sousa é um dos protagonistas do dia, aproximando-se um pouco mais da liderança de Tiago Aires no ranking nacional. Com menos 4 participações em provas da Taça de Portugal que os atletas que vimos antes, Marco Póvoa continua a ser o grande favorito para vencer o ranking nacional pela 5ª vez consecutiva. Correndo muito perto da aldeia onde nasceu, o mais conceituado atleta português de orientação domina em toda a linha e mesmo perdendo cerca de 4 minutos num dos últimos postos de controlo, vence este percurso com mais de 3 minutos de vantagem sobre o segundo classificado. Para Marco Póvoa, esta é a 7ª vitória em 8 provas realizadas nesta época, o que o mantém perto da discussão pela liderança no ranking nacional. Tal como acontece nos homens, também na elite feminina, é a líder do ranking nacional quem ocupa o último degrau do pódio. Susana Pontes beneficia da presença na totalidade das provas discutidas na temporada para ser primeira na Taça de Portugal, mas aqui nos Caminhos do Alvão demonstra muita qualidade ao conseguir o 3º lugar entre as melhores atletas femininas, nos quase 8 km e 30 postos de controle de prova. Lídia Magalhães é apontada como favorita à conquista do ranking de 2006, muito por culpa dos excelentes resultados qualitativos obtidos desde o início da temporada. Aqui no primeiro troféu Caminhos do Alvão, a atleta do ADFA dá mais um passo de gigante em direção a esse objetivo, ao conseguir ser segunda colocada entre a elite feminina. Lídia Magalhães ainda lidera até meio do percurso, mas o cansaço físico leva a cometer alguns erros na segunda metade da prova, o que lhe acarreta uns longos 5 minutos de atraso para a vencedora. A ainda júnior Maria Sá tem um começo de percurso complicado por 2 erros madrugadores, mas reforçada a concentração, a representante do Grupo Desportivo 4 Caminhos acumula excelentes parciais, terminando a prova no primeiro lugar com larga vantagem sobre toda a concorrência. Esta é apenas a 4ª participação da atleta em provas da Taça de Portugal esta temporada e, ultrapassados alguns problemas físicos, Maria Sá obtém uma vitória que já não acontecia desde outubro de 2005. Uma vitória certamente muito saborosa, sublinhada ainda pelo enquadramento do Parque Natural do Alvão. É fantástico, para mim é um dos melhores locais para se fazer orientação em Portugal. Tecnicamente é muito difícil, ao mesmo tempo é muito bonito.
e fisicamente muito exigente também, e acho que são todas as condições ali reunidas num sítio fantástico. Eu tinha a noção que tinha que impor um ritmo muito certo e não errar. Não consegui fazer muito bem isso logo no início da prova, porque falhei logo o primeiro e o quarto ponto, mas depois convenci-me que não podia falhar mais se queria ganhar a prova, e foi isso que eu fiz e felizmente consegui. Integrando a preservação do ambiente como conduta fundamental para a modalidade, a escolha do Parque Natural do Alvão é um exemplo para outros organizadores. Eu não sabia exatamente o que era orientação e quando me falaram em números de 400, 500 pessoas, obviamente do ponto de vista de pressão isso preocupou-nos extraordinariamente. À medida que nos fomos apercebendo de como é que as coisas eram feitas e, digamos, da forma como eram organizadas e o tipo de impacto que traziam para o território, entendemos que seria útil a nossa colaboração, até porque é uma atividade relativamente pouco impactante e que permite que as pessoas tenham um contacto muito direto com a natureza. E obviamente enquanto parque isso também nos interessa, que as pessoas usufruam de uma forma equilibrada e sustentada o território. E portanto a partir dessa altura o que temos, digamos, temos tido a colaboração e a abertura possível no sentido de selecionarmos os melhores espaços que tenham o mínimo de impacto sobre as espécies da fauna e da flora e que obviamente se consiga fazer orientação no Parque Natural do Alvão, deixando o local como a gente o encontrou. E, portanto, desde que esse princípio seja garantido, da nossa parte poderão continuar a ter a colaboração. Descendo à cidade, é tempo de descanso em Vila Real, já que no dia seguinte todos terão pela frente outra jornada de orientação pedestre com os sprints de floresta na Fraga de Almotolia.